Feliz Natal a todos aqui presentes. Que nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, possa nos abençoar de forma especial, dando aos nossos corações, às nossas famílias, um Natal renovado, um Natal com a presença dele em nossas vidas, e que a gente possa lembrar quem é o aniversariante, quem é a pessoa principal desse momento de tanta turbulência, tanto caos, capitalismo. E a gente tem que lembrar que Jesus é o Rei, Jesus nasceu e a gente comemora o nascimento dele na Terra. E nisso nós vamos conversar sobre. Nós temos conhecimento, através da Escritura, de 4 narrativas da vida de Jesus. Então, historicamente falando, a gente tem Marcos, Mateus ou Lucas, depois João. Marcos chega falando de João Batista. Lucas fala do nascimento do João Batista. Mateus já vai falar toda a genealogia de Jesus no passado. João é diferente. Ele vai lá para o início da Terra. Ele vai falar de uma genealogia de Cristo que é antes do Jesus, mas do Cristo. Antes de Jesus ter um nome mortal, ele já existia, ele já estava com Deus, pois ele já era Deus. A gente tem no livro de João falando, no princípio, ele era a palavra ou o verbo, o som. Ele era a fonte primordial daquilo que veio à existência. A gente vê lá no livro de Gênesis e a gente lembra, no princípio a terra era sem forma e vazia, mas Deus criou, Deus soltou o som e que através da vontade de Deus, da força criadora de Deus, Deus falou e aquilo passou a existir. A voz de Deus, o verbo de Deus, foi aquilo que, alguns vão falar Big Bang, outros vão falar seja lá o que for, dependendo das tradições orientais, o universo fez um barulho chamado e tudo passou a existir. A gente chama esse de Cristo Jesus. Aquilo que fez a ação de Deus no mundo. No mundo não, antes do mundo. Quando não existia nada. O universo era sem forma e vazia. E através da palavra de Deus, o universo se materializou e tomou forma. Uma forma que nunca parou de tomar. E ele continua se expandindo através dos bilênios de bilênios de bilênios. Algo que a nossa compreensão não compreende. A gente tem uma cabecinha pequenininha para compreender que Deus continua trabalhando. A glória de Deus não é um nome que a gente fala na igreja. Glória a Deus, aleluia. A glória de Deus, ela continua se manifestando em todo o universo. Em galáxias, de sistemas solares que vão se construindo e se formando através de bilhões de anos. A gente chega e fala, meu Deus, é muito grande tudo isso. Eu não sou nada. Até na Bíblia fala que nossa vida é fugaz, é rápida. Alguns vivem 80 anos, outros 100 e pouco. Mas para a história, para o tempo, para a criação, não é nada, é só um suspiro. Um suspiro que vem e passa. Uma lembrança, uma memória que pode durar, às vezes, 1000 anos. Mas 1000 anos é muito pouco tempo. A gente pega assim Jesus, há 2000 anos Jesus veio. Foi ontem. 2000 anos para a nossa história foi ontem. E a gente vê que para o universo é menos que ontem, são segundos. Segundos, a gente vê hoje reflexo de estrelas que já morreram há milhões de anos. E nossas gerações passadas viram a mesma luz que nós estamos vendo, mas aquela luz já não existe mais. Aquela luz é um reflexo de um tempo que já passou. E a gente se vê numa pequenez, onde nosso orgulho, nossa vaidade, a tintura do meu cabelo,
a roupa que eu vou comprar, a sandália nova que está no shopping, aquele iPhone que eu quero que custa sei lá quantos R$ 1.000, eu não tenho dinheiro para comprar, e aquela roupa bonitinha que daqui a um ano vai virar um mulambo, gente. E aquela coisa, não, mas eu quero um carro, aquele carro que é mais caro que uma família, mas uma hora ele vai embora. Tudo vai, tudo passa. Aquela família que eu tenho tanto apreço, tanto amor, uma hora todo mundo vai morrer. Uma hora tudo vai. Ai, aquele meu diploma que eu conquistei com tanto amor, com tanta força de vontade, daqui a 10 anos não valeu nada. E a gente vai vendo que a nossa pequenez, nossa vaidade, nossos sonhos de consumo, eles são passageiros. E a gente lembra que a nossa humanidade, ela não está baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu vou ter, mas naquilo que eu sou. A gente fala que tudo aquilo material a gente vai deixar na terra, mas a nossa alma, a nossa dignidade, a nossa ética, o nosso amor, a gente vai levar para o céu, a gente vai levar para a glória, a gente carrega. O apóstolo Paulo fala que alguns nessa terra até fizeram alguma coisa para agradar a Deus, alguns fizeram coisas pequenas, outros grandes, mas cada um vai levar aquilo que construiu nessa terra. Pode ser algo material, quem espera no mundo material já recebeu sua recompensa no mundo material, mas nós construímos um tesouro muito maior na presença de Jesus. E a gente lembra que esse Jesus, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no credo apostólico, no credo niceno, a gente fala Deus de Deus, luz de luz. Ele nasceu pobre, ele nasceu numa periferia lá do Oriente Médio, ele foi visto como uma pessoa comum. Ele nasceu, algumas tradições vão falar que ele nasceu numa caverna, e nos evangelhos vai falar que ele nasceu num estábulo, outros para falar num estábulo, numa caverna, para fazer a ligação perfeita da escritura. Mas ele nasceu num lugar onde não tinha glória. Ele nasceu num lugar onde não era um palácio, onde não era uma casa de um político poderoso da sua época. Ele não nasceu na casa dos Herodes. Ele não nasceu na casa de César. Ele não nasceu na casa de Faraó. Ele nasceu na casa, ou no berço, nas mãos de Maria e José. Era um carpinteiro. Ele tinha certa dignidade, ele tinha um trabalho manual que era muito bem reconhecido e recompensado, até ultimamente. Hoje em dia nem tanto. Mas ele tinha uma profissão. Maria era uma mulher que tinha uma genealogia de uma família que tinha brasão. Não tinha dinheiro, mas tinha brasão. Vamos dizer assim, ela era de uma família sacerdotal, mas pobre, gente. Morava na favela de Israel. Então assim, tinha brasão, mas não tinha dinheiro, né? Mas tinha um glamour. Mas todos eles são símbolos de quê? Um pai trabalhador e uma mãe humilde deram a luz a um menino que, quando o seu nascimento aconteceu, sábios vieram de longe, reconhecendo os sinais que o universo dava do nascimento daquele que viria, que seria o libertador do mundo. Pessoas que não tinham, às vezes, nada a ver com aquela situação lá em Israel, caminharam no deserto para encontrar aquele menino que era especial. Anjos vieram à presença dele e falaram: glória a Deus nas alturas, e que seja feita paz entre a humanidade. No nascimento daquele menino, forças poderosas do tempo, do século presente que ele viveu, se movimentaram para falar: vamos matar essa criatura. Vamos matar qualquer criança que estiver ali na faixa etária. Né? Os evangelhos, eles correm. Às vezes aquilo ali que aconteceu no evangelho durou muito mais tempo. Tá? Então, o evangelho, como ele é uma síntese, fica parecendo que tudo foi feito ontem. E se a gente lê o evangelho de Marcos, parece que ele está correndo para contar a história. Então, a gente vê que aquelas crianças foram mortas e perseguidas.
numa idade entre 6 meses a 3 anos de idade. Então, eles perseguiram, a gente chama na nossa tradição, os santos inocentes que foram mortos amando os poderosos para matar Jesus, para pegar aquela criança. Isso não é muito... alguns estudiosos falam que é um mito. Essa parte eu não acredito que é mito, não. Que isso era muito comum antigamente. Tá? Chacina de crianças. Quando eu falo antigamente, até pouco tempo, era comum chacinar crianças para ter um controle populacional, para conseguir um objetivo político. Então, a gente vê que aquela criança, ela passou por obstáculos para estar vivo, ele passou por obstáculos para realizar a plenitude dos tempos, como diz a Escritura. Aos anjos, Deus manda e desmanda, como a gente leu na Escritura aos Hebreus. Para Deus, os anjos são vento e fogo. Aonde Ele manda, são serviçais da glória de Deus. São seres de luz, onde Deus faz a sua obra. Mas através do Filho de Deus, que é maior que os anjos, Ele falou: esse eu amo, esse eu vou dar o amor para que Ele possa amar meus filhos e filhas nesse mundo. Através dele, o ser humano vai ter a compreensão de que ele não é uma criatura qualquer. O ser humano não foi criado para ser um animal perdido no tempo, na memória, no instinto. O ser humano, ele é colocado no mundo e resgatado pelo sangue de Jesus para ser algo maior. Nós somos resgatados por Jesus Cristo. Nós somos redimidos de nossa natureza inferior. Nós somos redimidos para uma natureza superior, para termos uma consciência superior, para fazermos diferença no mundo que está em trevas. E essas trevas não reconhecem o poder de Cristo. Essas trevas não reconhecem o poder do amor. Essas trevas lutam dia e noite contra o amor. Essas trevas dia e noite trabalham incansavelmente, pois eles têm um tempo determinado para agir na terra. Então, eles têm pressa. Deus não tem pressa nenhuma. Deus não teve pressa para nos criar. Deus não teve pressa para criar o planeta. Deus muito menos tem pressa para realizar a sua obra no universo. Ele é muito maior e poderoso. E em Cristo, Ele se apequenou para nós termos contato com Deus. Deus encarnado. Deus, no princípio Ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo tomou forma humana, o Verbo caminhou entre nós, sentiu dores, sentiu fome, sentiu frio, sentiu desprezo, sentiu rejeição. O Verbo chorou, como diria os evangelhos, Jesus sentiu aflição. E a gente tem no nosso popular a música do Racionais, Jesus chorou. Jesus não só chorou lá no Getsemane, mas Ele chora todo dia na dor de cada um dos nossos irmãos e irmãs que caminham no mundo. Ele está na carne de nós e do próximo. A minha carne é de Cristo. A carne do meu irmão é de Cristo. A carne do morador da favela é de Cristo. A carne do militar é a carne de Cristo. A carne de todos nós que caminhamos nesse mundo, nós fazemos parte do grande corpo de Cristo. E espiritualmente, nós participamos do corpo e do sangue de Jesus, para lembrarmos de que nós somos corpo e sangue de Cristo. A nossa dor é a dor de Deus. A nossa alegria é a alegria de Deus. Então, que tenhamos a consciência de buscar a alegria nesse mundo. As dores vêm, as dificuldades aparecem, mas a gente tem que confiar em Deus, confiar. Ele tudo pode, tudo realiza. E eu sou a mão de Deus no mundo, eu tudo posso, eu tudo realizo em nome de Jesus. E a gente lembra que o Natal é essa força que encarnou. Não é o Papai Noel, não é a promoção da Black Friday, não é a promoção do shopping, que promoção não tem nada, mas falam que tem.
não é um consumo exagerado que a gente vê. Ao contrário, esse consumo exagerado, não tem nada de errado dar presente para quem a gente ama, admira, muito obrigado por quem me deu presente, mas a gente tem que entender que isso não é o culto a Deus, isso é um agrado. E quando a gente vê que esse agrado se tornou um Deus, um ídolo, as pessoas ficam cegas, as pessoas matam e morrem por dinheiro, as pessoas passam por cima do próximo em relação a dinheiro, em relação a poder. Alguma coisa está muito errada. A gente esquece da nossa humanidade. Se a gente esqueceu da nossa humanidade, a gente não vai lembrar da humanidade de Deus. Como diriam, se você não consegue amar o seu próximo que você vê, muito menos você vai amar a Deus que você não vê. A gente tem que amar a nós mesmos, amar a quem caminha com a gente, nossos familiares, mesmo que às vezes já seja com muita dificuldade. A gente tem que amar. E a gente lembra que o amor caminhou na terra. O amor curou os enfermos. O amor profetizou libertação àqueles que estavam oprimidos. O amor caminhou e curou aqueles que estavam enfermos da alma e do corpo. Que esse amor também cure um mundo que está enfermo. Um mundo que caminha em trevas, violência, intolerância, ignorância, racismo, prepotência, amor ao poder, amor ao dinheiro, amor ao poder aquele que oprime ao próximo para ter glória a si. E a gente tem que falar, não, essa glória é de jeito. Eu quero a glória na qual nós citamos no dia de hoje, o glória in excelsis. É para lembrar que a glória devida é somente a Deus. Que nós diminuamos, que nós sejamos anulados pela glória de Deus. Quando eu anulo meu ego, a glória de Deus brilha. Quando eu anulo as minhas vontades, a glória de Deus se realiza. Aí a gente vai ter compreensão da nossa grandeza real. A gente não é grande pelo poder que a gente exerce, pelo quantos soldados ou empregados nós temos, mas nós somos grandes de acordo com o que o nosso coração ama e faz a vontade de Deus no mundo, através de Deus trabalhando em nossa vida. Desculpa. Nós devemos encarnar esse Jesus Cristo que nasceu na manjedoura. Nós devemos encarnar esse Jesus que cresceu como um trabalhador. Quando deu certa idade, ele saiu pelo mundo igual um doido. Ele saiu igual um doido, vou andar, sem nada. Só tinha a sandália e o trapo dele. E começou a andar e pregar coisas que esse homem é doido. Esse homem é surtado. Aí quando ele começava a fazer milagre, até que eu gostei desse surtado, né? Uma nova consciência na caminhada de Jesus, na caminhada no mundo. Quando eu caminhar no mundo, quando eu fizer minhas coisas, é Jesus que caminha. Jesus acorda comigo, Jesus dorme comigo. Jesus trabalha comigo, Jesus vive comigo, se alegra comigo e também se entristece comigo. De toda a tristeza que a gente carrega, ou carregou um dia, a gente entregue para a mão de Deus e que tenhamos hoje nova vida, tenhamos hoje uma nova caminhada em Jesus. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que Deus nos dê uma nova identidade como filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. Amém.